Boa noite a todos. Meu nome é Rita de Cássia e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, itens 7 e 8. Mas antes, convidamos a todos a uma prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, amigos espirituais que nos sustentam na presente encarnação, nossos queridos Rafael, Francisco e Birajara e a nossa querida patronesse, rogamos que, em nome de Deus, possam nos sustentar, nos amparar e dirigir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos, Senhor Jesus, consolar os corações aqui presentes, esclarecer, Senhor, através de Ti, através do Teu Evangelho. Sustenta-nos, Mestre, e nos ampara na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 7, como nós já dissemos, e ele intitula-se Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 7, nós vamos encontrar uma fala de Jesus. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, item 25. E Jesus nos diz assim: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Muitos, quando leem essa passagem de Jesus e outras passagens, acham que Jesus foi incoerente nas suas falas, mas quando temos a oportunidade de nos aprofundarmos nos seus ensinamentos e os interpretarmos sobre a ótica do espírito mortal que somos, fica muito mais fácil o entendimento. Nós gostamos particularmente de trabalhar com o significado das palavras, porque os significados, muitas das vezes, desvendam alguns mistérios da fala, de um texto, de um parágrafo, até mesmo de uma frase, e nas falas de Jesus, que sempre traz um ensinamento por trás de palavras, às vezes, que aparentemente são incoerentes, e a gente tem que lembrar da época, da linguagem, da tradução, mas que quando a gente consegue nos aprofundarmos e junto a esses significados, fica muito mais fácil o entendimento. Então, sábio é aquele que possui grandes e intensos conhecimentos. Já prudente é o cauteloso. Mas o que mais nos chamou a atenção foram os significados dos simples e dos pequenos. Quando a gente pega o significado da palavra simples, a gente tem inúmeros significados. Mas o que mais tem a ver com a nossa lição é que simples é ser compreensível e ser acessível, da mesma forma que ser pequeno é ser compendioso, isto é, resume-se ao essencial. Kardec, no item 8, ele vai nos esclarecer que simples e pequenos são os humildes, que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Eles sabem exatamente do que são capazes de fazer, conhecem tudo aquilo que eles conquistaram, né, ao longo da sua vida de conhecimento, compreendem as suas possibilidades e quando se apresentam para ajudar alguém, esse sentimento é genuíno, é um sentimento genuíno de fraternidade. Ele quer doar aquilo que ele tem, aquilo que ele traz, e a gente sabe que só é nosso aquilo que não nos pode ser tirado, e o conhecimento não pode nos ser tirado. E a questão do ser humilde e de ser fraterno é essencial para adentrar o reino dos céus, né? A humildade e a fraternidade são uma das chaves que podem abrir o reino dos céus. Ao mesmo tempo, eles sabem o que eles têm dificuldade. Eles sabem o que ainda não faz parte do seu conhecimento e, por conta disso, por terem esse conhecimento, eles são acessíveis a novos aprendizados, a novas ideias. Por isso que nós trouxemos especificamente o significado compreensível, que ele se compreende, acessível porque por ele
saber o que ele não tem conhecimento ainda, ele está acessível a novas ideias. E ele consegue perceber o que é essencial, consegue perceber o que é mais importante. E seguindo, né, no nosso estudo, no item 8, Kardec também fala e nos explica que os sábios e os prudentes são os orgulhosos, são aqueles envaidecidos pelo saber mundano, sentindo-se prudentes por negarem e tratarem a Deus como igual. E aí a gente para pensar um pouquinho na vida material. A vida material ela tem inúmeras áreas de atuação, de conhecimento, e nós sabemos que numa única encarnação é impossível ter acesso a todo esse conhecimento, aprender tudo isso. Mas existem alguns que nós já conquistamos, que nós já sabemos alguma coisa, existem outros que nós não sabemos. Nós já paramos para avaliar qual é a nossa postura diante desse conhecimento? Ou qual é a nossa postura diante do não conhecimento? Nós estamos aqui falando sobre doutrina espírita, mas nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo na vida material. Então, quando a gente fala do conhecimento da doutrina espírita, muitos companheiros dizem assim, eu ainda tenho muita coisa que aprender. Todas as vezes que a gente lê o Livro dos Espíritos novamente, o Evangelho, toda a codificação novamente, a gente já está um pouco mais experiente, a gente já aprendeu alguma coisa a mais e o nosso entendimento é diferente. Então a gente tem, pelo menos deveríamos ter essa consciência de que a gente ainda tem muita coisa para aprender. E nas outras áreas? Será que em alguma área eu me sinto sábia e prudente e me coloco nessa postura? Será que por conta do meu doutorado ou do meu mestrado eu me sinto numa altura suficiente? Que eu já conquistei todo o ensinamento necessário naquela área? Então, companheiros, o Evangelho, a doutrina espírita é para que a gente reflita na nossa vida de relação e para perceber que sentimento corre nas nossas veias espirituais. Então, por isso que a gente trouxe esses questionamentos. E também nós lembramos do item 13, que é nesse mesmo capítulo que nós estamos estudando, que vocês vão estudar um pouquinho mais lá na frente, que fala da missão do homem inteligente na Terra. E ali o Espírito Ferdinando, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. E terminando o item, porque se eu não me engano são 3 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos, eu não me lembro exatamente, mas no final do item ele diz que aquele homem que abusa do seu conhecimento, e a gente está falando do homem em relação à humanidade, todas as vezes que o homem abusar da sua inteligência, ele tem que prestar atenção, porque a mesma mão que lhe deu pode lhe retirar. E nós também fomos estudar no Livro dos Espíritos, que trata das questões do idiotismo e da loucura. E ali, naquelas questões, os Espíritos nos revelam que, em muitos casos, né, de idiotismo e de cretinismo, esses casos estão relacionados à reencarnação de espíritos que são muito mais inteligentes do que nós imaginamos, considerados até gênios, mas que abusaram das suas faculdades. E, por misericórdia de Deus, reencarnaram, né, com esses problemas, né, o idiotismo e o cretinismo, como um cerceamento da inteligência para que possam valorizar e reconhecer que esta ferramenta não é para uso particular somente e nem para o uso do mal ou um uso fora da lei de Deus. No próprio texto do item 13, ali diz que se Deus permitiu que desenvolvêssemos a inteligência, era para que ajudássemos as inteligências retardatárias. Esse é o objetivo. E quando a gente olha para o planeta em si, quantos espíritos não puderam estudar?
Quantos espíritos se esforçam para conseguir estudar? Às vezes no interior, em outros estados, né? Andam de bicicleta não sei quantos quilômetros, depois andam de barquinho para atravessar um rio não sei quanto tempo, né? Isso ida e volta. Então, a gente tem que valorizar as oportunidades que nós temos para estudar e direcionar todo esse conhecimento dentro da lei de Deus, para que a gente não possa ser cerceado no futuro. Porque vocês imaginem um espírito inteligente preso num corpo deficiente e não pode se expressar. É muito complicado, companheiros. Então, que nós possamos valorizar tudo aquilo que Deus nos tem favorecido, não como seres especiais, não, mas como oportunidades que Deus dá a todos. E a nossa querida Patronesse, no livro da vida, ela nos diz que ela, num dia, ela fala no dia do apóstolo Pedro, né, que na verdade é São Pedro pela Igreja Católica. No dia de São Pedro ela está orando, está fazendo as suas preces, fazendo as suas orações, e ela vê o Cristo junto a ela. E ela, a partir desse dia, ela começa a sentir o Cristo ao lado dela, em todos os atos que ela está fazendo. Ela vai ao seu confessor, conta para ele, não consegue explicar como vê, ela diz que não é através da alma dela. Seu confessor não consegue entender, e é interessante que ela usa o termo doutos, porque ela diz que talvez os doutos, né, que são os sábios e os prudentes, saibam explicar, mas elas, as mulheres, as freiras, são de pouca instrução e não conseguiriam explicar como ela sente, como ela vê Jesus ao lado dela. E ela diz que ela não sabe explicar, mas que ela tem certeza que é o Cristo que está ao lado dela. Na verdade, ela diz que não vê com a alma, mas ela vê com o espírito imortal que ela é a presença do Cristo ao lado dela. Ela ainda diz que é do lado direito, é muito interessante. Mais um pouco na frente desse texto que está no livro da vida, ela fala da linguagem celestial. E essa linguagem celestial nada mais é do que a linguagem do espírito imortal. Linguagem pela qual o Pai fala conosco, linguagem pela qual Jesus fala conosco. Só que essa linguagem, ela é ao mesmo tempo individual, porque tem a ver com a nossa evolução. Ele não fala com os seus irmãos da mesma forma, porque cada um tem uma evolução e cada um tem uma evolução e cada um tem uma necessidade. Então, a forma pela qual ele se comunica com os seus irmãos, que somos nós, é de uma forma individual, porque tem a ver com a nossa evolução e tem a ver com a nossa necessidade. Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que é sempre de uma forma misericordiosa, sempre. E o tema de hoje fala dos mistérios revelados, mas nós gostaríamos de convidar vocês a fazerem uma analogia sobre os mistérios revelados, as faculdades e empréstimos de Deus que nos foram revelados na presente encarnação. E para poder fazer essa reflexão, vieram à nossa mente algumas perguntas que nós separamos aqui para vocês refletirem. Como temos olhado a vida? Estamos enxergando o próximo? O que temos ouvido? Que tipo de palavras tem saído de nossa boca? Reclamação ou gratidão? Nossas mãos estão estendidas ou guardadas no bolso? Temos gastado ou utilizado o nosso tempo? Precisamos refletir, companheiros, precisamos mesmo, pois essas ações, elas vão determinar como adentraremos a vida espiritual e quais recursos Deus nos dará nas próximas reencarnações. E lembrando que falta de recurso também é um recurso. Nós trouxemos, para finalizar o nosso estudo na noite de hoje, uma lição de Emmanuel, que nos dá uma dica de como devemos nos comportar diante das faculdades e dos empréstimos de Deus. Nós não vamos ler o texto todo, porque
o nosso tempo está se esgotando. Mas o livro é fonte viva, a lição é 4, intitulada Cada Qual, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e o Espírito é Emmanuel. Ele nos diz assim: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é o fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Repara a posição que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Vamos rezar, queridos companheiros. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita do trabalho, a oportunidade bendita, Senhor, de conhecer o teu Evangelho através da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, e fortalece a todos nós que estamos unidos, Mestre, pelo teu amor de Deus e por essa doutrina, Senhor Jesus, que é a tua passagem, a tua presença aqui na terra. Envolva-nos, Senhor Jesus, a todos na sua luz. Graças a Deus. Fiquem em paz, queridos companheiros. Muita paz a todos os corações. Graças a Deus.